Imagine receber de Deus um jardim perfeito, sem doenças, sem morte, sem sofrimento, sem medo, sem guerras, sem tristeza. Tudo o que o ser humano precisava já estava ali. Mas no centro daquele paraíso havia algo curioso, uma única árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E durante muito tempo eu fiz a mesma pergunta que milhões de pessoas fazem. Se Deus sabia o que aconteceria, por que simplesmente não removeu aquela árvore? Não seria mais fácil? Não evitaria todo o sofrimento da humanidade? À primeira vista, parece uma pergunta sem resposta. Mas quando entendemos o que a Bíblia realmente está mostrando, tudo muda. O Jardim do Éden não era apenas um lugar bonito. Era um teste que revelaria algo fundamental sobre a relação entre Deus e o ser humano. Pense nisso. Se Deus quisesse apenas criar criaturas que obedecessem automaticamente, ele poderia ter feito isso. Os animais seguem seus instintos. O sol nasce todos os dias. As estrelas permanecem em seus lugares. Mas o ser humano foi criado diferente. Foi criado com liberdade. Liberdade para amar. Liberdade para escolher. Liberdade até mesmo para rejeitar seu Criador. E aqui está um detalhe que muitos ignoram. Não existe escolha verdadeira sem alternativas. Se Adão e Eva não tivessem a possibilidade de desobedecer, sua obediência não teria significado. Seria apenas programação. Mas Deus desejava algo maior. Ele desejava relacionamento. E relacionamento exige liberdade. Por isso a árvore não era uma armadilha. Era uma oportunidade. A oportunidade diária de demonstrar confiança em Deus. Todos os dias Adão e Eva podiam olhar para aquela árvore e dizer: confiamos em ti. Mas então surge outra pergunta: por que justamente uma árvore do conhecimento? O que havia de tão especial nela? A resposta é mais profunda do que parece. A árvore representava um limite, uma fronteira estabelecida pelo próprio Deus. Era como se o Criador estivesse dizendo: vocês podem desfrutar de tudo o que criei, mas existe uma posição que pertence apenas a mim. O fruto não possuía poder mágico. O verdadeiro problema nunca foi o fruto. O verdadeiro problema era a decisão. Quem definiria o que é certo e errado? Deus ou o ser humano? E é exatamente nesse ponto que a história toma um rumo dramático, porque um novo personagem entra em cena, a serpente, e ela não começa oferecendo um fruto. Ela começa oferecendo uma ideia, uma dúvida, uma suspeita, uma pergunta aparentemente inocente. Foi isso mesmo que Deus disse? Em poucas palavras, a serpente estava tentando destruir algo precioso: a confiança. E quando a confiança desaparece, a queda já começou. Mas o que aconteceu depois revela algo ainda mais surpreendente. A serpente prometeu algo extraordinário. Vocês serão como Deus. Era uma proposta sedutora. Não apenas desobedecer, mas assumir o lugar do próprio Criador. E talvez seja por isso que essa história continua tão atual. Porque o problema nunca foi uma árvore. O problema foi o desejo humano de viver sem depender de Deus. Adão e Eva acreditaram que poderiam decidir sozinhos o que era certo e errado, que poderiam construir sua própria verdade, que poderiam ocupar um lugar que nunca lhes pertenceu. E naquele momento tudo mudou. O pecado entrou no mundo. A vergonha apareceu. O medo apareceu. A separação apareceu. Mas tente imaginar aquela cena por um instante. Pouco antes, o Jardim do Éden era um lugar de perfeita harmonia. Não existia culpa, não existia desconfiança, não existia medo de ser julgado. Adão e Eva caminhavam livremente diante de Deus. Mas depois daquela escolha, algo mudou dentro deles. Pela primeira vez, sentiram vergonha. Pela primeira vez, sentiram necessidade de se esconder. Pela primeira vez, sentiram medo. E talvez essa seja uma das consequências mais profundas do pecado. Ele não apenas nos afasta de Deus, ele nos faz acreditar que devemos nos esconder dele. Mas existe algo impressionante que muitas pessoas deixam passar. Mesmo depois da queda, Deus continuou procurando o ser humano.
Quando Adão e Eva se esconderam, Deus perguntou: Onde estás? Não porque não soubesse onde eles estavam. O Criador do universo conhecia cada detalhe daquela situação, mas porque queria restaurar o relacionamento. Porque aquela pergunta não era geográfica, era espiritual. Era como se Deus estivesse dizendo: Por que você se afastou? Por que está escondido? Por que acredita que não pode mais se aproximar de mim? E aqui encontramos uma das mensagens mais poderosas da Bíblia. Desde o início, Deus sabia o custo da liberdade. Sabia que haveria queda. Sabia que haveria dor. Sabia que haveria sofrimento. Sabia que haveria lágrimas. Sabia que haveria morte. Mas mesmo assim escolheu criar seres capazes de amar livremente. Porque amor verdadeiro nunca pode ser forçado. Pense nisso. Um robô pode obedecer. Uma máquina pode seguir comandos. Mas somente alguém que possui liberdade pode amar de verdade. E Deus desejava amor. Não programação, relacionamento, não obrigação. Talvez por isso a árvore estivesse ali. Ela representava a possibilidade de escolha, a possibilidade de confiar e, infelizmente, também a possibilidade de rejeitar. Mas então percebemos algo extraordinário. A história da árvore não termina no Éden. Na verdade, ela aponta para algo muito maior. Ela aponta para outra árvore, a cruz. No jardim do Éden, o ser humano escolheu afastar-se de Deus. Na cruz, Deus escolheu aproximar-se do ser humano. No Éden, Adão estendeu a mão para aquilo que Deus havia proibido. No Calvário, Cristo estendeu as mãos para salvar aqueles que haviam se perdido. No Éden, a desobediência trouxe morte. Na cruz, a obediência trouxe vida. No Éden, o homem tentou tornar-se semelhante a Deus. Na cruz, Deus se aproximou do homem por amor. Aquilo que parecia o fim tornou-se o início do plano de redenção. E talvez seja isso que torna essa história tão extraordinária. Porque Deus não foi surpreendido pela queda. Antes mesmo de Adão e Eva pecarem, Ele já havia preparado um caminho de restauração. Antes mesmo de a humanidade falhar, Deus já demonstrava sua misericórdia. Por isso, quando perguntamos por que Deus colocou a árvore no jardim, talvez estejamos fazendo a pergunta errada. A questão não é por que a árvore estava lá. A questão é por que Deus continuou nos amando mesmo depois da escolha que fizemos. Por que continuou nos procurando? Por que continuou oferecendo perdão? Por que continuou chamando a humanidade de volta para si? E talvez essa seja a parte mais importante de toda a história. A árvore revela nossa liberdade, mas a cruz revela o amor de Deus. O mesmo Deus que caminhava pelo jardim do Éden continua procurando pessoas até hoje. Pessoas feridas, pessoas confusas, pessoas cansadas, pessoas que se afastaram, pessoas que acreditam estar longe demais para voltar, pessoas que carregam culpas que ninguém conhece, pessoas que pensam que seus erros são grandes demais para serem perdoados. Mas a mensagem permanece a mesma: existe graça, existe perdão, existe misericórdia, existe um caminho de volta. Porque a história da Bíblia nunca foi sobre uma árvore, nunca foi apenas sobre um fruto, nunca foi apenas sobre uma queda, sempre foi sobre o amor de Deus pela humanidade. E quando eu entendi isso, a história do Éden nunca mais foi a mesma para mim, porque percebi que Deus não está apenas interessado no passado da humanidade. Ele está interessado na sua história, na sua vida, nas suas escolhas. E continua fazendo a mesma pergunta que ecoa desde o jardim: onde estás? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem.